Compostcast, compostagem, biomassa e agroflorestal em um só canal. Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do Compostcast, o podcast que está dando o que falar na compostagem, Maico. Pois é, tá sendo sucesso. E que lançamento desse projeto. Meu Deus. Lançamos, já teve quantos episódios que a gente Vixe, produziu? um punhado, já até perdi a conta já. Coisa boa. Vários assuntos, né, meu irmão? É, coisa boa. E agora mais um que vai... Nossa, esse vai ser bom, hein? Vai ser bom. Bora lá. Apresenta o pessoal aí, meu irmão. Então, primeiro eu queria agradecer a presença do Guilherme Moreira, que ele é diretor regional Sul e Centro-Oeste do Grupo Mantiqueira. O Grupo Mantiqueira hoje é líder do mercado de fornecimento de ovos comerciais, né? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, Guilherme. Você que tem um desafio grande aí de lidar com esterco de aves todos os dias, que a gente vai falar sobre esse tema. Muito obrigado. E o Airo, que é consultor, especialista aí, doutor em compostagem, muitos anos já no mercado também, levando soluções aí para as granjas no Brasil todo. Então, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Compostcast. Bora lá. Tá com você, Ari. Obrigado, viu? Eu que agradeço participar aqui do podcast de vocês. Achei que vocês não iam me convidar. Poxa. Que isso? Como você acha? A casa é sua, pô. É, imagina. Muito bom. Um prazer aí também estar aqui com vocês pra gente falar desse tema. Então vamos lá. O tema é um tema bastante desafiador, que é fazer compostagem de esterco de ave de postura, mais conhecido como galinha poedeira. Então, o Guilherme estava compartilhando conosco que atualmente o grupo tem 18 milhões de aves, né, alojadas para produzir a quantidade de ovos que eles precisam entregar para o mercado. E essas 18 milhões de aves, como naturalmente acontece, elas defecam, geram esterco, e esse esterco é gerado em grande quantidade, num desafio muito grande de transformar isso em compostagem, tratar esse esterco. Então, a pergunta que eu queria trazer para você, Guilherme, como que você vê esse desafio, assim, como que isso é encaixado dentro do grupo, qual que é a importância que o grupo dá para esse tema, porque é um tema relevante, tem questões ambientais envolvidas, enfim, fico imaginando tanto que é desafiador para você. Sim, sem dúvida. Na produção de ovos, a gente tem aí a particularidade que os desafios são diários, né? A galinha come todo dia, bota também quase todo dia e também produz o esterco todo dia, de domingo a domingo. Começa por aí, então, esse desafio nosso, né? É uma atividade, assim como o leite, por exemplo, né? Que não para nunca e a gente tem que estar sempre muito presente na operação, monitorando muito de perto para que as coisas deem certo e aconteçam, né? E com o esterco também ocorre isso, e aí com as particularidades do esterco, né? Que não é uma matéria-prima fácil de se trabalhar, não são todos que se adaptam a isso, já tem as dificuldades de uma granja, e o esterco aí, então, especialmente. Contudo, a gente sabe os benefícios também que um produto gerado a partir do esterco de galinha, que ele pode trazer para o solo, né? Especialmente em tempos que a gente fala tanto em sustentabilidade, em ESG, nessa questão toda envolvendo o meio ambiente. Então, ao mesmo tempo que é um super desafio, é uma operação que precisa ter muitos cuidados, é uma oportunidade que a gente tem de apresentar esse produto melhor aí principalmente nos setores ligados à agricultura, agora cada vez mais com o tema de agricultura regenerativa também para cima, e como é que a gente então consegue integrar esses desafios da produção de ovos, que gera esse esterco diariamente, mas com os benefícios que o composto produzido a partir do esterco pode gerar para a agricultura e para a agropecuária em geral, né? Sim, mas hoje então, o esterco que é gerado nas operações do Grupo Mantiqueira, vocês tratam isso, transformam em fertilizante, vocês enxergam como matéria-prima? Isso, esse é o ponto de partida, né? De trabalhar em sistemas de compostagem, onde a gente pega o esterco verde, retirado dos galpões. Nossos galpões, a sua grande maioria, são galpões automatizados. A gente recebe esse esterco verde, adiciona uma fonte de carbono estruturante para formar leiras, né? Normalmente
é o cavaco aí de eucalipto. E depois a gente faz o revolvimento, né? O processo de compostagem, um peneiramento para deixar esse produto numa boa condição de ser aplicado no solo. E aí a gente então trabalha comercialmente esse produto para produtores aí agrícolas. Que aí vai para a produção, eles aplicam em áreas de cultivo de soja, milho, cana, café. Café. Eu acho que daí varia um pouco de acordo com a localização das granjas, né? Hoje nós temos, se não me engano, são 16 unidades produtivas. Então, tem regiões mais fortes em café, ou em milho, algodão, soja, pastagem também. É uma outra área que a gente tem trabalhado fortemente. Em usinas de cana, também a gente tem estado presente bastante. Enfim, eu acho que tem diversas culturas e diferentes regiões de acordo com a propriedade, com como está a terra, né? Essa adição de matéria orgânica na terra faz muita diferença, né? Sim. Então, acho que é um grande benefício aí para a sustentabilidade mesmo. Sim. Isso foi muito discutido aqui, né, Thiago? Nossa. Essa questão da importância da matéria orgânica no solo, especialmente em solos brasileiros, né? Então a gente trouxe aí alguns mestres, doutores de fertilidade do solo e falou muito sobre isso, assim, né? Falou sobre essa atualidade aí que é a agricultura regenerativa, a agricultura orgânica, microbiologia, falou de tudo isso e falou, e eu cheguei a entender, né, depois de alguns episódios, que o solo brasileiro, por estar numa região tropical, ele é pobre em matéria orgânica, por conta da ação do sol, né, que é intensiva, muitos dias por ano que tem sol e chuvas torrenciais. Então acaba que você leva toda essa matéria, lixivia, acaba degradando naturalmente o solo. E a matéria orgânica, quando ela chega, ainda mais numa fonte rica, como essa, um composto orgânico produzido por esterco, traz um benefício muito grande para o produtor, para o agricultor, né? É isso aí. Legal. Agora vou fazer uma pergunta para o Airo, que é o especialista aí no assunto. 18 milhões de aves, Iron. Quanto que gera de esterco de galinha, pra gente não falar M? É um mega desafio, né? É um mega desafio. Ali 18 milhões de aves, bom, se a gente chegar nesse volume aí, nós vamos passar ali do 700 toneladas dia, 800 toneladas dias. Dia. De esterco. Nossa, rapaz. Distribuído em algumas unidades, não é em só uma unidade, né? Tem 2 unidades muito grandes, mas no fundo é Brasil, né? Nós estávamos falando de 800 para 10 milhões. Para Nós 10 vamos milhões. chegar aí numas 1.500 toneladas dia. Se Se for pegar os 18. Né? Putz, 1.500 toneladas dia. Exatamente. É muita coisa. É um volume muito grande, né? E se você tem isso concentrado em apenas um lugar, é mais desafiador ainda, né? E como que trata isso, Airo? Conta aí para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores. Como que a gente pega esse esterco e transforma em composto e por meio da compostagem, como que é feito isso? Certo. Bom, primeiro você tem que ter uma gestão e uma organização muito boa em cima do projeto, né? Você precisa ter os equipamentos adequados para que você, bem dimensionado, para que não ocorra nenhum desafio muito maior, porque se você não tem a disponibilidade correta desses equipamentos, você acaba não compostando, não gerando o composto orgânico, e aí isso pode te levar a um problema ambiental, né? Então, para que isso não ocorra, você tem que ter os equipamentos corretos, né? Um sistema de revolvimento, uma revolvedora, um triturador, um picador, né, ou um triturador, e também uma peneira para poder peneirar o material e deixar ele na qualidade que precisa para a gente poder vender com registro do mapa e assim por diante. Então a gente mistura esse material com uma fonte de carbono, tá? O ideal é a gente utilizar uma fonte de carbono com uma granulometria maior do que usualmente se utiliza, né? Quanto maior a granulometria, vamos colocar uma granulometria de 5 centímetros até 15 centímetros, 20 centímetros, é uma granulometria muito boa desse material. Da fonte de carbono. Da fonte de carbono. Que é o cavaco, né? Que é o pra cavaco. turma entender o cavaco. E que a gente tá falando de um cavacão, que é um cavaco maior, exatamente. Né? Que é do tamanho dessa plaquinha assim, mais ou menos. Exatamente. Seria o tamanho ideal. Já é um cavaco muito bom. Por que é muito bom? Porque esse cavaco aqui, na hora que você utiliza ele dentro do processo, ele vai retornar várias vezes para dentro do processo. Você mistura o dejeto,
faz o revolvimento dentro das leiras, né, oxigena, degrada a matéria orgânica, produz o composto orgânico e depois do peneiramento você vai ter o cavaco retornando para o processo. Então você comprou uma vez e esse cavaco desse tamanho, ele vai retornar 6, 7 vezes. Uau. Então dentro de um ciclo de produção que você vai ter lá em torno de 8, 9 ciclos dentro de um ano de produção, você consegue quase ficar um ano todo com o mesmo cavaco, retornando para dentro do processo. Então o custo operacional é muito bom. Então você comprou uma vez esse cavaco comprado, ele vai entrar e vai retornar para o processo. Dentro de um processo, um ciclo, ele vai demorar ali em torno de 20, 30 dias de compostagem. Então você vai ter esse retorno. E isso é um dos benefícios, né? Existem vários outros benefícios, né? A questão do odor é algo que reduz muito o odor também. Porque quando você trabalha com granulometrias muito baixas, vou colocar como exemplo o pó de serra, né? Em alguns lugares a gente não tem o cavaco, a gente acaba utilizando o pó de serra. Só que o pó de serra, ele tem uma granulometria muito baixa, as partículas são pequenas, né? Existe um ataque microbiológico maior, né? É um benefício. Porém, o que acontece? Quando você tem uma granulometria mais baixa, o material ele acaba se compactando quando ele está com uma umidade alta. Entendi. Uma umidade de 45% a 55%, que é o ideal para o processo de compostagem se startar. Então, nesse período, quando ele tem uma redução excessiva de partículas, ele não tem porosidade. E essa porosidade pequenina que ele possa ter ali, vai entrar água. E a água ela entra no lugar do oxigênio. Por mais que você revolva uma, duas, com qualquer tipo de revolvedora, é a água que vai ocupar aquele espaço. Então, ela vai entrar em anaerobiose, ao invés de entrar em aerobiose. A aerobiose é quando você faz compostagem. São os micro-organismos específicos para compostagem. Eles são aeróbios, eles gostam de oxigênio. Os anaeróbios, eles não gostam, eles gostam de lugar enclausurado. Então você está formando um ambiente enclausurado, úmido. Então ele vai gerar muito odor. Pode gerar odor, pode gerar até chorume, né? Que não é o interessante para o processo de compostagem. Então esses são os benefícios que a gente tem da utilização do cavaco. E na verdade vamos colocar um código aí para a gente reduzir o tempo de processo, né? Para chegar nesses 20, 30 dias. Para chegar nesses 20, 30 dias, para você reduzir o odor, reduzir o custo, você aumenta também a unidade formadora de colônias, né? De bactérias. E um principal, que é o composto orgânico. Você vai volatilizar menos o material e lixiviar muito menos macro e micronutrientes. Tá? Então, para fazer um resumo dessa sua fala, quando a gente fala de compostagem de esterco, então tem o desafio de primeiro ter uma concepção do projeto muito bem feito, ter a gestão do processo, né? Porque a mistura é um blend ali, uma mistura que você faz com uma proporção ideal de fonte de carbono cavaco, com uma proporção ideal de esterco, faz essa mistura por meio do revolvedor, né? Compostador, que passa ali revolvendo esse material que ele é disposto em leira, em pilhas, né? Então, a gestão está nesse processo, né? Tanto no processo inicial de mistura, no monitoramento das etapas do processo de compostagem. Então, esse é um item que você falou. O outro item que você falou, que é a escolha correta e o dimensionamento correto das máquinas, que inclui compostador, triturador, peneira, carregadeira, caminhão. Ou seja, para uma operação robusta, né, como a do Grupo Mantiqueira, tem que ser pensado em tudo isso. E também a escolha correta, né, do material que vai ser utilizado como fonte de carbono, né? Putz, então é... E aí, se a gente pensar 1.500 toneladas de esterco junto com a fonte de carbono, no final a gente vai ter quantos por cento disso que vira fertilizante mesmo orgânico, composto orgânico que pode ser distribuído para os solos brasileiros? Cerca de 40% a 50% ele vira composto orgânico, dessas 1.500 toneladas. De 1.500, então a gente pode falar 750 toneladas, 800 toneladas por dia seria... produto acabado. E mais ou menos o mesmo volume você tem de cavaco retornando para dentro do processo ao longo de 30 dias, a cada 30 dias. Sim. Putz, que bacana, hein? E Guilherme, eu imagino que no começo o desafio tenha sido ainda maior, né? Porque hoje vocês já estão fazendo a compostagem há alguns anos, depois você conta para nós quantos anos vocês estão fazendo a compostagem. Já viu que é uma
que é um método, né, seguro, confiável, com baixo custo operacional. Já é validado isso dentro do grupo, né? A gente estava, antes do podcast, conversando bastante sobre o projeto de compostagem dentro do grupo Mantiqueira. E antes era um problema, né? O esterco era um problema que tinha que ser tratado, né? Resolvido esse problema, né? Porque é o resíduo que gera naturalmente da atividade de vocês. E hoje o grupo ele vê isso como uma oportunidade de negócio? Como que é visto assim? Como... Eu acredito que essas duas mãos mesmo. É um desafio, é algo que não é simples, não é fácil. Ao mesmo tempo, como tornar isso uma nova fonte de renda, né? Como tornar isso uma unidade de negócio dentro da companhia. E isso envolve tanto toda essa parte que o Iron falou muito bem, né? De estruturação, de ter uma infraestrutura adequada, seja civil e de equipamentos para conseguir processar isso da melhor forma possível, e também a estrutura comercial para comercializar isso também da melhor forma possível, você gerar aí um saldo positivo. Então, sabendo que, né, o custo operacional, o OPEX ali é fundamental, tem os gastos aí da operação diária, mas o principal é o cavaco, né? E hoje essa matéria-prima tem sido disputada entre várias empresas de vários segmentos. Então, é de que forma que você consegue fazer essa gestão de matéria-prima, de operacional e da venda, para que isso se torne um negócio, uma fonte de receita positiva para a companhia. Sim, legal. E Iron, e como que foi assim, no período que você trabalhou dentro do grupo, qual que foi os pontos principais que você focou ali para deixar o projeto rodando e fazer com que a coisa acontecesse, Tá. levando a compostagem como solução? Inicialmente a gente dimensionou, né, as máquinas, né, os trabalhos, todas as atividades que a gente precisaria executar. Então a gente começou a dimensionar as máquinas que precisariam ser utilizadas para dentro do processo, e aí elas foram sendo adquiridas ao tempo, né, a necessidade. E também a questão da estrutura, como o Guilherme, puxando o que o Guilherme comentou, a infraestrutura ela é muito importante, os galpões de compostagem, né? A gente precisa, quando você trabalha com material que vai gerar em torno de 70% a 80% de umidade, é um material que ele é muito úmido. Então acaba que você precisa realmente ter um galpão para você realizar todo o processo sem ter algum tipo de problema com as intempéries aí, a questão de clima, de chuvas, né? Então a gente constrói o galpão, começou a construir alguns galpões ali, começamos com 6 galpões e aos poucos a gente fomos construindo mais, conforme a granja foi produzindo mais dejeto, nós fomos produzindo mais galpões, criando mais galpões e fomos fazendo esses processos de compostagem aí com revolvimento, né? Foram adquiridos outras revolvedoras, né? Até a revolvedora Menar, que a máquina solo traz para o Brasil, e aí a gente foi pouco a pouco ali com gestão, chegando nesse ponto aí que chegou de produzir até, nessa granja em específica, em Primavera do Leste, a gente produziu ali até 250 toneladas, em média isso, 250 toneladas dia de produto acabado. Que é uma das maiores do grupo, né? Essa de Primavera do Leste, que está sob sua gestão, né? Isso é a maior granja do mundo. É a maior granja do mundo? Uau! Caramba, eu não sabia. É um único sítio, né, de produção. Sim. E lá tem quantas aves alojadas? 6.320.000. 6 milhões. É grande. Parabéns. Desafio maior ainda. Né? Sem dúvida. Agora, para a gente finalizar, o Guilherme está com a agenda apertada. A gente está aqui em Botucatu, ele tem que voltar ainda para Campinas para pegar o voo. Queria perguntar como que está sendo a experiência, né, de utilizar o compostador da Menar, que ele é produzido na Bélgica. A gente trouxe o compostador aqui e forneceu para vocês. O que vocês estão achando da máquina? Já tem alguns anos que a máquina está em operação. O que vocês estão achando do pós-venda da máquina solo também? Não me lembro, quantos anos que a máquina está? 4 anos? Acho que está dando 4 anos. 4 anos já, se não me engano foi em 2020, né? E com certeza, acho que é uma das marcas referências aí que a gente tem, né? A Menar, com a assistência técnica da máquina solo, com prontidão, com assistência técnica de qualidade, nós podemos dizer que estamos satisfeitos aí com a máquina, com a assistência, com o conjunto da obra. Né? Que bom.
Eu costumo dizer que máquina ela tem que chegar para trazer solução. Se ela começar a trazer muito problema, aí você tem 2 problemas, né? O dejeto da galinha e a máquina para tratar, né? Então, assim, a gente vê, como você falou, né, Guilherme? Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas todos os dias é gerado o esterco, né? Isso. E aí, o Airo até falou numa palestra dele ontem. E se você não resolve o problema daquele dia, no dia seguinte você tem o dobro de esterco. Aí se a máquina quebrar e ficar parada, aí você tem 3 dias acumulado de esterco. E aí se não tem o pós-venda, você tem 4 dias. Aí se não tem a peça, tem 5 dias. Quando você vai ver, o que eu vou fazer com aquele esterco? E o material, que é difícil, é pastoso, é difícil o manejo dele também é difícil. Tá né? aí a importância de um pós-venda dentro de uma empresa que vende equipamentos, né? Quando a gente buscou, né, eu estava trabalhando na Mantiqueira, quando a gente buscou a máquina solo, a gente pensou exatamente isso, né? Porque a gente precisava de uma empresa que atendesse, que tivesse um pós-venda, que nos atendesse realmente, porque quando você se para 10, 15 dias, é um problema muito grande ambiental que você pode causar, né? Porque com esse acúmulo, a gente acaba necessitando. Então, é indispensável você ter um pós-venda aí que nos apoie com peças. Muito bom. E isso é uma área estratégica para nós. A gente foca muito, tem focado cada vez mais no pós-venda. Os maiores investimentos da empresa está sendo em estoque de peça, trazer técnicos, treinar os técnicos. Também é um desafio grande assim, para nós, falando de equipamento, né? É o nosso principal desafio lá na empresa, mas que a gente está conseguindo domar bem, eu diria, né? Porque são muitos clientes. Hoje a gente está em aproximadamente 550 equipamentos rodando no Brasil, não só de Menar, mas do segmento de construção civil, reciclagem, a parte de compostagem também, agroflorestal, que a gente entrou recentemente nesse setor. Então, você imagina, né, Tiagão? 540 máquinas para cima e para baixo, quantos técnicos tem que ter, quantas peças... Aquele negócio, né? Tem que ter um controle de qualidade aí, um conjunto. A gente fala muito sobre isso, o conjunto como um todo, porque senão a operação para, né? E não pode parar. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Eita, vai, filho. Muito bom, nossa, boa, gostei. Gente, foi um prazer receber vocês, tá? Obrigado por vocês cederem o tempo para mandar essa informação. Eu falei pro Maicon que estou falando em cada episódio. Eu estou aprendendo muito aqui, muito mesmo. Já vou virar um consultor na sequência. Por favor, deixa um recado para a audiência que vai estar assistindo esse episódio na sequência aí do término dos podcasts. Olhe na câmera lá e deixa o seu recado. Na sequência, Iron, por favor. Não, muito bom. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar falando com vocês. Grande abraço. Bom, primeiro um prazerzão estar aqui com o Guilherme, né? Foi meu diretor. Prazer, muito obrigado pelo convite aí. E amanhã tem um curso de compostagem, tá todo mundo convidado aí para o curso de compostagem. Vamos falar de dimensionamento de plantas de compostagem, de processos também. E agradeço o convite, muito obrigado. Eu vou deixar um recado também, comam ovo, porque comendo ovo vai precisar de mais galinhas, as galinhas vão defecar, vai ter o esterco, vai precisar de mais máquina para fazer compostagem, a máquina solo está aqui para trazer essa solução sustentável. Então, obrigado, senhores. Valeu, muito obrigado. Gente. Um obrigado. Compostcast é isso aí, biomassa, agroflorestal, compostagem, tudo num só canal. Bora lá. Show. Compostcast, compostagem, biomassa e agroflorestal em um só canal.